O acidente ocorreu na RS 446 em São Vendelino, por volta das 8 horas da noite de quarta-feira. O carro em que estavam Jardel de Oliveira dos Santos, de 37 anos, e os filhos gêmeos, de 6 anos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O pai morreu na hora. O caminhoneiro não se feriu. As crianças foram resgatadas e encaminhadas a hospitais da região. Uma delas, Vicente de Oliveira dos Santos, morreu horas depois no hospital de Bento Gonçalves. Já Bernardo Oliveira dos Santos foi levado ao Hospital Geral de Caxias do Sul e teve a morte cerebral atestada na tarde desta quinta-feira pelos médicos. O caso não é tratado apenas como um acidente de trânsito. As crianças viajaram com o pai sem a permissão da mãe. O casal estava separado há cerca de 2 anos. Jardel pegou as crianças na escola no fim da tarde de terça-feira para passar a noite com eles, mas não devolveu os meninos para a mãe no horário combinado. Ela registrou na polícia o desaparecimento dos filhos. Eles tinham a guarda, era da minha cliente, guarda unilateral dos filhos, né? E ele tinha acesso às visitas. Tinha direito às visitas, inclusive uma visita no meio da semana para ampliar a convivência dele para com os filhos, né? Ele poderia sair com os filhos, não existia assim nada que impedisse, mas neste caso em particular, na terça-feira à noite, ele solicitou antecipação das visitas, que a visita seria na quarta-feira à noite, no caso ontem, né? E a minha cliente, a Maiane, ela aceitou. Foi pelo mediador, porque existia medida protetiva, né? Ela aceitou, disse que tudo bem, já que ele disse que teria muito trabalho na quarta-feira. O imóvel em que Jardel morava pegou fogo ainda na quarta-feira. Ele vivia no 2º andar. No térreo, funcionava a vidraçaria da qual ele era dono. Segundo vizinhos, ele foi visto saindo de casa logo após o início das chamas. A área foi isolada pela polícia, que busca entender se o incêndio foi acidental ou criminoso. A mãe dos gêmeos tinha uma medida protetiva contra o ex. Os registros que nós encontramos são registros do ano passado, alguns registros de descumprimento de medida protetiva e também registros da parte dele, né, no caso dizendo que não descumpriu as medidas protetivas, né, então ela registrando contra ele e ele registrando contra ela. Mas ela registrando o fato criminoso. Ele era muito possessivo. Não é que ele queria ela, ele queria dominar. Ele achava que ele tinha que mandar nas coisas. Sempre foi assim. O relacionamento dele sempre foi muito conturbado. Ela tinha muito medo dele. 3 inquéritos policiais foram instaurados sobre o caso. O acidente será apurado pela Delegacia de Montenegro e foi registrado como um homicídio culposo na direção de veículo automotor com suspeita de suicídio. A escola em que as crianças estudavam suspendeu as aulas na tarde desta quinta-feira e na manhã de sexta. Esses filhos para ela eram tudo. Ela deixou para ter a maternidade mais tarde, para poder se dedicar. Então, assim, eu não sei nem expressar tudo que está acontecendo.